Bom, voltando nisso de falar do atleta em específico, né, de torcer, cara, eu pesei muito e minha escolha foi dentro da NBA, né? E você Aham. vê, assim, caras absurdos dentro da NBA, como os caras gostam de basquete mesmo, como gostam do jogo, como estão envolvidos no jogo. E esse peso, eu tentei evitar o pós isso, que a gente sabe que aconteceu, e tentar focar só nesse jogo, né? Que foi a última partida do Kobe Bryant, cara. Foi, Sim. assim, para quem não sabe, o Kobe Bryant né, 5 vezes campeão da NBA, uma porrada de All-Star, campeão olímpico e tudo mais. Mas assim, hoje a gente vê, né, que infelizmente com a morte dele, cara, a importância e como o pessoal gostava dele dentro do basquete e dentro Sim. do esporte no Sim. modo geral, né? Eu destaco esse jogo, cara, tirando esses fatores, mas assim, esse jogo foi sensacional. Foi contra o Esse Utah jogo Jazz, né? assim, foi contra o Utah Jazz, ele marcou 60 É, pontos. Assim, o Lakers estava uma porcaria já acho que uns dois, é. 3 anos. O Kobe já estava com um problema, né, já estava decaindo na carreira, obviamente, pela Sim. idade e tudo mais. Problema, não sei se no joelho, se não me engano. O pessoal me corrige aí, qualquer coisa. E, cara, assim, o pessoal foi nítido assim. A equipe pegava a bola e falava assim: Tokobi, faz o que É. você sabe. Eu acho, eu não sei, você me corrija se eu estiver enganado, mas eu acho que ele não foi substituído no jogo, né? Eu acho que ele jogou o tempo inteiro, Eu ou acho que quase ele o tempo jogou o tempo inteiro. inteiro. E É, eu sei que assim, no terceiro, no quarto período, que foi onde tem mais destaque, cara, coisas assim, foi uma coisa de filme. é, Porque ele acertava tudo. Ele sim. acertava tudo. É Ele uma coisa de acertava. filme, exatamente. Assim, não era aquela coisa assim, vamos torcer para ele fazer a última cesta e aí errou. Não, ele acertou tudo. É, É impressionante, cara. O Kobe Bryant é fantástico. Eu gosto muito dele, do LeBron também. Eu acho que foi o. E um pouquinho do Shaq, que eu já não peguei a carreira tanto do Shaq no auge do Lakers e tal, mas eu acho que eu comecei. Eu simpatizo muito pelo Shaq e tal, que ele é ele uma parece ser um figura cara muito carismática, né? divertido, ele, É, ele é grandão e tudo mais. E assim, eu não sou torcedor do Lakers, mas eu torcia pelo sucesso e torço assim, muito pelo LeBron, porque eu gosto muito do LeBron. E do Kobe, cara. E assim, como um cara que aprecia o esporte e a emoção que isso traz, você fala assim, meu, dane-se os títulos, sabe? sim, Ganhar não é tudo. exatamente. São momentos assim que a gente fala, meu, a gente fica sem palavras, eu tô sem palavras, assim, fica difícil você mensurar isso na emoção, assim, eu falo por mim, mas eu imagino o que foi para aquelas pessoas, né, para o pessoal que, assim, para um Jack Nicholson da vida, que sentava do lado do banco de reserva, o Kobe Bryant Sim. cumprimentava ele todo jogo. Assim, uma pena ele ter partido, cara, mas muito obrigado pelo que ele É. fez dentro do basquetebol e dentro do esporte. Lucas, eu vou te deixar com um último momento e depois eu falo o meu aqui. Ok. Só pra falar rapidinho do Kobe, uma vez eu vi uma entrevista do Raulzinho. O Raulzinho brasileiro, na época, jogava no Utah Jazz, se eu não me engano. E aí perguntaram pra ele assim: qual foi o maior jogador que você marcou na NBA? O mais difícil, né, de marcar? E ele falou: cara, o mais difícil que eu encontrei na NBA foi o Kawhi Leonard. E ele explicou lá tecnicamente o porquê que era o Kawhi. E aí ele faz uma observação: ele fala, porém. O Kobe Bryant, nesse dia, no dia da despedida, aquilo ali não tinha quem marcasse. Naquele jeito ali, você poderia colocar o time inteiro para marcar ele e ele jogar sozinho, que ninguém ia marcar. Naquele dia ele subiu de nível, assim, foi uma coisa sobrenatural. E, puta, é uma pena que o Kobe Bryant tenha morrido como morreu, enfim, tão novo, enfim, uma droga. Mas para seguir aqui, meu último momento, Yuri, e não é uma vitória, e aí é curioso, não é uma vitória, mas também não é uma derrota, porque, enfim, vocês vão entender o critério. É um momento que me marcou muito, pra mim, e é um dos grandes momentos da história do esporte na minha cabeça. E vale lembrar, a gente está destacando coisas da nossa cabeça, não são os grandes momentos, não são as grandes vitórias, enfim. São momentos que marcaram muito pessoalmente para cada um de nós. E a gente É, a me- assistiu, né, é inclusive. exatamente o que nós assistimos, isso é importante. É a medalha de prata do revezamento 4% do Brasil nas Olimpíadas de Sydney 2000. O Brasil, a gente aqui tem uma questão muito assim,
o segundo lugar é o primeiro perdedor, né? A gente tem muito isso de valorizar pouco as outras. Você acabou de falar do Cielo. Pô, o cara ganhou uma medalha olímpica, não importa se é prata, ouro ou bronze, enfim, é uma medalha olímpica. E nesse dia, cara, primeiro que tinha uma questão assim. Eu entendia pouco de esporte, tinha 9 anos. A prova foi no início da manhã, se eu não me engano, porque era na Austrália, né? Pelo fuso horário. Só te interromper, Lucas, um pouquinho. A gente tem que lembrar que esses esportes é diferente, por exemplo, de um esporte coletivo, como futebol, vôlei, basquete, em que você perde realmente. Você joga a final e perde, né? Exatamente, tem isso. E eu me lembro muito, eu entendia pouco de atletismo, acho que era a primeira. Eu me lembro vagamente de Atlanta em 96, mas Sydney eu já entendi um pouco mais. Estava assistindo ali início da manhã a prova, narração muito marcante do Galvão Bueno, mais uma vez. E eu associava muito o atletismo do Brasil àquele filme Jamaica Abaixo de Zero, né? Porque era os jamaicanos que disputariam no bobsled as Olimpíadas de Inverno. E eu não sei porque a prova do trenó, para quem não sabe. Exatamente. E eu não sei por que eu vi os caras do atletismo do Brasil e me remetia ao Jamaica Abaixo de Zero. Não sei exatamente o porquê, mas era algo que me chamava atenção. E aí eu fui assistir aquela prova, o Brasil se classificou até que bem nas semifinais. Estados Unidos super favorito, Cuba brigava bem ali e tal. E aí o Brasil consegue a medalha de prata, uma narração muito, muito, muito marcante do Galvão. Se não me engano, o time do Brasil era Vicente Nilson, Edson Luciano, André Domingues e Claudinei Quirino. Eu até anotei aqui, eu deveria ter checado isso antes, mas enfim, já foi agora. Mas acho, tenho quase certeza que era esse o time do Brasil. E o Brasil vai... em algum momento o Brasil chega a brigar pela liderança, bem no início. Cuba assume a segunda posição e o Galvão vai dizendo: o Brasil tá chegando em Cuba, acho que dá para brigar pela prata. E a reta final, ali, os últimos metros, que é o Claudinei Quirino, quem tava com o bastão, o Galvão vai gritando: vamos que é prata, Brasil, é prata, é prata, é prata, é prata, é prata. Aí o Brasil consegue a prata, né? E o Galvão vibra. Cara, tudo bem, os Estados Unidos era franco favorito, já tinha passado ali alguns metros na frente. O Galvão vibra como se fosse um ouro, cara. E assim, foi a primeira vez na vida que eu me vi comemorando uma medalha de prata. E eu olhei e falei assim: pô, uma medalha de prata, isso aqui é incrível, né? É incrível. E assim, depois você vai entender, com o passar do tempo, você vai entender um pouco mais o contexto. Aqueles caras treinavam numa condição precária, em pista que se soltava inteira, em Presidente Prudente. Uma estrutura muito ruim, muito ruim. Até hoje, exatamente. O retrato do Brasil nos outros esportes infelizmente, muito triste. Né? Exato. E aqueles caras treinando em condições muito ruins, ganhando pouquíssimo dinheiro, assim, meio que vendendo o almoço para comprar a janta, e foram muito na base da dedicação, rivalizam com os Estados Unidos, em algum momento brigaram pela prova com os Estados Unidos, mas vencem Cuba e deixam todos os outros competidores para trás, e conquista uma medalha de prata que para mim é muito marcante. Talvez seja o grande momento, eu não sei se é o grande momento, mas certamente está entre os 3, 4 maiores momentos de Olimpíadas do esporte brasileiro que eu vi. E quando eu penso em Olimpíada, imediatamente eu penso nessa medalha de prata do Brasil em Sydney 2000. Eu acho que o importante, Lucas, é a gente parar de ter essa mentalidade, não só com o atleta brasileiro, mas com o atleta no modo geral, de um cara perder, por exemplo, para um Bolt, para um Phelps, e a gente achar que o cara não vale nada. Exatamente. Assim, até porque ali está o altíssimo do altíssimo nível, né? O supra-sumo daquela modalidade disputando aquela final, assim, só de estar ali já é uma coisa de outro mundo. Sim, e assim, eu vi duas coisas até na Olimpíada do Rio de Janeiro que eu fiquei meio chateado com o comportamento nosso, que foi vaiar o cara que... Agora eu não lembro, tá vendo como é que é? Com vara, né? O Thiago Braz, o rival de Thiago Braz, o francês, e agora eu não lembro quem que era o que ficou em segundo lugar, que era o que rivalizava com o Bolt, né? E que na verdade era Será que era o Gatlin? Acho que era o Justin Gatlin, não era norte-americano? Assim, eu fico triste, cara, ainda mais no atletismo, que é um esporte, sabe, que a gente não tem essa coisa, às vezes, baixa que tem o futebol, da torcida, do xingamento. E não é fazer essa coisa de politicamente correto, não, cara. É respeitar o atleta mesmo. E assim, pô, você vaiou o cara porque ele é rival do Bolt, tipo, simplesmente por isso. Não era um cara que era polêmico, que falava, eu vou soberbo, que falava, eu vou ganhar de você, você não é nada, não sei o quê. Era um cara que fazia o papel dele, cara, e ganhou uma medalha de prata, sabe? A gente tem que exaltar isso. O francês, por exemplo, ele era polêmico, cara, mas em momento algum ele desmerece o Thiago Braz. Na prova, e acho que, assim, eu nunca vi uma declaração
dele, falando assim, ele fica nítido que ele fica incomodado com a torcida, e fica nítido depois nas entrevistas que ele se incomodou, os dizeres dele a respeito dessa vibe da torcida, né? Exatamente. Então, assim, acho que a gente podia tirar umas lições nisso, ainda mais com os esportes que não são tão visados, cara, e isso até posso incluir o futebol feminino, da gente valorizar mesmo quem tá lá, né? Eu sei que não vou ser hipócrita de falar, não xingo o estádio, não xingo, lógico que eu xingo, mas de repente a gente começar a repensar essas coisas assim, né? Também dentro disso. E eu queria entrar no meu último momento e agora eu vou ser clubista. Agora eu vou ser clubista porque esse momento não tinha como eu deixar separar e vocês vão entender todo o conceito, cara. Eu sou torcedor demais do Chicago Cubs. Eu acompanho já há um tempo, eu assino o MLB TV, né, que é o pay-per-view deles, o que seria o nosso premier, né? E o que aconteceu naquele ano, cara? O Cubs estava 108 anos sem ganhar um título. Ele faz a melhor campanha na temporada regular, faz jogos muito bons e épicos durante os playoffs e chega na World Series, que é o mesmo esquema do basquete do hockey, melhor de 7. O Cubs está perdendo por 3-1 a série, tinha mais um jogo para fazer em casa e os 2 últimos fora. Ele vence o penúltimo, ele vence o jogo 4, jogo 5, perdão, em casa. Até aí eu não achei nenhuma novidade, falei, não, normal, mas vai ser bem difícil os 2 próximos, né? Ele vence muito bem o jogo 6, quando termina o jogo 6, e ele passava em praticamente dias seguidos, né? O beisebol tem muito disso, sim, do jogo ser um dia após o outro. Quando ganhou o jogo 6, da maneira que ganhou, que foi bem, eu falei, vai ganhar esse título. E aí começa o jogo 7, que foi o jogo 6 e o jogo 7 em Cleveland. O jogo 7 já começa com o Cubs na frente. O primeiro jogador já rebate um home run, o Cubs já fica na frente. Como o Cleveland joga em casa, ele jogava as entradas de baixo, ou seja, o Cleveland sempre tinha chance de ganhar o jogo. Sempre tinha chance de pontuar por último. Então, quando deu a metade da quinta entrada, o Cubs estava liderando por 5-1. E estava muito encaminhado, estava jogando bem, não tinha poucos erros, o time estava ótimo. O Cleveland chegou a empatar na 8ª entrada. Assim, foi coisa de cinema, porque é aquele ponto saindo um de cada vez, você fala, meu Deus do céu, o que vai ser? E maldição do bode, Steve Bartman, e não vai dar mais, e agora já era, e aquela coisa. Aí a 9ª entrada, que seria a última que o Cleveland teria chance de fazer no jogo normal, o Cubs impede isso, aí vai para a prorrogação, começa a chover, aí o jogo para, fica aquela angústia de, meu Deus do céu, não vai dar, começa a chover, já está desacreditado, os jogadores vão esfriar, vão perder aquecimento. Vocês estão vendo assim, até a minha emoção para descrever isso tudo, como é que foi. E aí o Cubs marca 2 pontos na entrada, mas o Cleveland ainda ia jogar, né? E aí o Cleveland marca um ponto, você fica, cara, se eles fizerem agora, se bater um home run com alguém em base, eles vão perder e vai ser aquela coisa de novo e tal. E o cara do Cleveland, agora eu não lembro o nome dele, ele rebate a última bola, ela sai pela esquerda dele, o Chris Bryant já estava preparado para receber, ele pega ela e joga pro Anthony Rizzo na primeira base, e aí foi só alegria, né, cara? Aí depois eu vi muitos vídeos de torcedores especiais que o pessoal faz, né, com músicas e tudo mais, Bill Cosby na torcida, então assim, Bill Cosby, perdão, Bill Murray. Sim. Bill Murray, perdão. Assim, foi coisa de filme, cara. Foi coisa de filme. Eram quantos anos sem ganhar? 108 anos. 108, né? Eu achava que era 102. Cara, isso é tão louco. Acho que o Red Sox foi alguma coisa, acho que 104 o Red Sox. E cara, foi a coisa assim, se teve o Amor em Jogo lá do Red Sox, né? Aquele filme bem bacana, por sinal, o pessoal assistia aí. Cara, tem que fazer um filme sobre isso agora. Sim. Tem que fazer porque eu tava assim, eu assisti esse jogo
começou lá pelas 10 horas da noite, eu assisti até 4 horas da manhã, eu estava em casa, gritando sozinho, 4 horas da manhã. Foi sensacional, aquilo lá foi incrível para mim. Não E sei se assim, foi o que mais me marcou, mas com certeza eu vou ter muito carinho sobre ele. Vou te passar a bola, Lucas, depois eu vou fazer alguns apontamentos aqui e sim. umas dicas para o pessoal. Não, só pra comentar sobre o título do Cubs, é um título tão marcante, mas tão marcante, que, por exemplo, pra quem acompanha a cultura pop, cara, se você assistir De Volta pro Futuro, eles fazem referência a isso, sabe? Tipo, o Martin McFly voltando no tempo e os caras. E deu um Ele ano de fala, diferença somente, eles e os quase. caras falam assim, pô, o Cubs já ganharam lá a World Series, sabe? Porque, cara, é um jejum absurdo. Eu me lembro de uma história, E eles logo jogaram bem em depois. 2015, eles quase foram para a final. É, eu me lembro de uma notícia pouco depois do título do Cubs, de um filho que passou a vida inteira indo assistir o Cubs com o pai morreu. Quando o Cubs ganha o título, o que ele faz? Ele pega, acho que, sei lá, um whisky, vai no cemitério, senta do lado do túmulo do pai e vai lá, tipo, ó, vim aqui brindar com você o título que a gente não conseguiu ver junto, sabe? Porque o pai já tinha falecido, não viveu para ver o título do Cubs. Cara, assim, 108 anos, sem o título, você imagina o seu time sem ganhar nada, assim, isso por si só, o título por si só, depois de 108 anos, já é uma coisa de outro mundo para você comemorar. Assim. Você ganhando nesse contexto, com esse tipo de jogo, com essa emoção, é mais surreal ainda, né? E fora a mística toda, né? Assim, a maldição do A bode. maldição do bode. Tem, a Assim, narração do Rômulo Mendonça na ESPN é muito marcante, né? Ele a gritando, narração acabou a dele é maldição! sensacional. É A narração sensacional. dele no jogo é sensacional também. Legitimamente, legitimamente. Você junta assim, a maldição do bode, que os caras iam ganhar e não ganhou, e o Steve Bartman que pega a bola e depois o Cubs perde o jogo de virada, e a maldição do gato preto, que sai um gato do nada e ele para na primeira base e começa a olhar encarando um jogador. Você fala, meu, que é isso, cara? Assim, não De tem, fato, cara. é um roteiro de Eu filme. falo, cara, assim, se você não gosta de esporte, você está perdendo coisa É, dessa. é, Eu fiz alguns exatamente. apontamentos aqui, Lucas, vou falar rapidamente, eu não vou aprofundar muito, só para o pessoal ver coisas muito legais que eu acabei tendo que descartar na lista pela nossa limitação, né? Sim. Cara, qualquer salto da Isimbaeva é Ah, sensacional sim, assistir. sim. Essa mulher é fantástica. Ela Ela conversando com ela mesma antes do salto, né? Segurando. Ela era do salto com vara, ela segurando aqui e conversando com ela mesma, tipo, meio que falando assim, cara, vamos lá, você vai conseguir e tal, não sei o quê. Segundo ela, era uma conversa automotivacional, era muito legal mesmo. e ela tinha tudo para assim, para simplesmente largar. Ela quebrou recorde atrás de recorde dela É, mesma. sim. Cara, eu destaco também assim qualquer prorrogação de jogo de hóquei nos playoffs, porque assim, como é gol de ouro É, e eles tiram um jogador de cada time, né, para ficar o, o gelo, né, a quadra de gelo, vamos dizer assim, mais aberto, cara. Assim, jogo lá e cá também é sensacional. Qualquer Federer e Nadal que você pode sim. assistir é surreal. O Thiago Braz, como a gente mencionou, né, o último salto dele, sensacional. O Aaron Rodgers contra o Detroit Lions, né? O milagre de Detroit pelo Everaldo Marques. Aliás, Rômulo Mendonça e Everaldo Marques, É. gravem com a gente, cara. Eu tenho uma admiração por vocês dentro do esporte que vocês não têm ideia. O milagre de Detroit é sensacional. E muito mais pela narração Do do Everaldo. Everaldo, porque eu assisti narrações de outros países, cara, não se compara com a narração do Brasil, né? O jogo 7 do LeBron, em 2016, aquele bloqueio que ele faz, né, aquele toque que ele É dá. no Ibaka? Eu não lembro quem que era No agora, mas assim, Igodala? Não me lembro o agora quem que jogo era. o pessoal não pontuava mais e É. ficou aqueles 2, 3 minutos sem pontuação. Cara, ali o LeBron dá aquele bloqueio, você fala, meu, ele ganhou o campeonato. Ali ele ganhou o campeonato. E o Cleveland é um time pior que o Golden State naquele momento Não, também. desacreditado. Era a mesma história do Cubs, de É a mesma tava história, exatamente. 3-1, o Cleveland não ganhava nada. Não ganhava nada. E, cara, eu separei 4 discursos para o pessoal ver que realmente me marcaram muito. Um deles é o da despedida do Kobe, né? O Mamba Out. Sim. Sensacional o jeito que ele fala. Acho que todos os discursos aqui, você assiste, você chora, cara. O jogo, depois que o Kobe morreu, né? O jogo de volta, cara, do Lakers. Cara, o jogo em si ele nem é tão bom. O Lakers perde, inclusive. Mas a cerimônia que os caras fizeram, cara, Uhum. puta, assim, você chora a cerimônia inteira. Você chora, é lindo de ver. É lindo, assim.
é uma pena que isso aconteceu, cara. E mais dois discursos. Um é do Federer, né? O discurso do o sonho ainda não acabou, né? O discurso de Cinderela dele, que pela idade dele, cara, e para mim ele é um dos maiores atletas da história do esporte. E olha, sabendo da dificuldade do tênis em si, eu coloco um asterisco ali para quem sabe o Federer não foi o maior atleta da história. Mas não, mas talvez o melhor. Como fiz, como desempenho do jogo em si, né? Não depende como a representação, porque o Pelé tem uma representação muito grande fora da quadra também. Sim. Questão de algumas coisas, e o Michael Jordan também nem se fala. E outro discurso que eu separei, cara, é o discurso de despedir do Peyton Manning, né? Depois de vencer o Super Bowl. Ele não faz um Super Bowl 2016, né? tão bem, e eu preciso verificar esse daí. Eu acho que foi 16, cara. Porque é sensacional, cara. O Peyton Manning, para mim, é o melhor. Se não, ele não é o maior, mas para mim ele é o melhor atleta do futebol americano. Assim, como o pessoal fala, é pipoqueiro, ganhou 2 Super Bowl, cara, mas, cara, você pega a carreira dele, os jogos, o que ele faz, a leitura que ele faz. Mesmo o Tom Brady elogia. Tom Brady falou uma vez que o pessoal gosta muito do Tom Brady, né? Eu gosto também do Tom Brady. Acho que o que eu não gosto muito é da questão da rivalidade, então eu acabo indo mais pro Peyton Manning. Mas o Tom Brady falou uma vez que, tirando a família do Peyton Manning em si, eu sou o cara que mais respeita ele. E assim, você vê a grandeza desses caras nisso, nessas rivalidades, né? Nesses jogos, até nos discursos esses caras acertam, né? Assim, fica impressionado, cara. Até momentos que às vezes a gente olha e caras, assim, capitães de time, que agora teve do capitão do Liverpool ligou para um fã, agora que está na pandemia, pessoal fazendo boas ações, pessoal visitando, aquela coisa do cara da camisa depois do jogo para um torcedor, cara, e isso acho que é o esporte. E o esporte não é só o jogo, cara. O esporte é o que ele representa, e eu acho que quando bem feito claramente, né, ele representa o que tem de melhor na nossa sociedade. Sim. Lógico, ele não é mais importante que saúde, que educação, que nossas vidas. E a gente está vendo isso agora, né? Tem aquela famosa frase o futebol é a coisa mais importante das menos importantes. Né? Mas, cara, eu fico feliz de, assim, e até ter uma amizade com você, de como a gente gosta disso e como a gente fica feliz em poder acompanhar isso tudo, né? O grande momento, né? Poder assistir o grande momento. Essa alegria para as nossas vidas, né? Sim. Só para antes de fechar, tem um discurso que eu acho bacana as pessoas verem também, que é do Kevin Durant, acho que, eu não vou me lembrar agora se 2018, 2017, mas enfim, depois de ser eleito MVP, ele faz um discurso, acho que naquela premiação da ESPN, se eu não estou enganado, e ele faz um discurso falando de racismo e falando da mãe dele, como a mãe dele batalhou para criá-lo. Cara, esse discurso é muito bonito, assim, você assiste com os olhos cheios de lágrimas do início ao fim, e é algo espetacular, assim. Eu me lembro da cena do LeBron James levantando para aplaudir o Kevin Durant em pé, assim, incrível. O LeBron tem alguns discursos marcantes também em algumas premiações que ele recebeu. Enfim, eu acho bacana quando o atleta ele entende o lugar dele na sociedade, a importância que o discurso dele pode ter, assim. E a grandeza que tem. Isso acontece muito fora do país. Acho que o atleta brasileiro ainda está um pouco atrasado nesse sentido. O cara entende o papel dele, a grandeza que ele tem, a importância que ele tem diante da sociedade, e ele tenta fazer a diferença de algum modo, seja com discurso, seja com uma ação, seja com 1000 medidas que ele pode tomar, enfim. Acho bacana. Mas acho que é isso, né, Yuri? Acho que fechou, Lucas. Acho que a gente explorou bem, né? O vídeo tá longo e tal, mas eu acho que tá... 50 minutos? Tá bem legal de assistir. Vamos tentar dividir ele em algumas partes. Mas, cara, acho que isso retrata o que o esporte representa na nossa vida, né? Acho que isso é o fechamento que eu posso dar para vocês. Vocês viram até nas nossas falas, nas nossas emoções do que a gente presenciou até aqui, né? Claro. Pessoal, deixa aí nos comentários para vocês quais são os 5, ou 10, ou 3, mas os momentos mais importantes da história do esporte que vocês viram, né? Que vocês acompanharam, momentos que marcaram muito para vocês.
não precisa ser necessariamente uma vitória, não precisa ser necessariamente um triunfo, pode ser um momento triste, como eu citei aqui, a derrota do Rubinho, sabe? Enfim, marque aí, comente nos comentários, deixa aí nos comentários quais momentos são tão marcantes para vocês no esporte, assim como esses aqui são para nós. O vídeo está um pouquinho longo, mas o conteúdo tá bacana. Yuri, valeu, cara. Obrigado, hein? Valeu, gente. Brigadão aí. Segue a gente no Instagram, no YouTube. A gente está postando bastante conteúdo legal. O futebol está voltando, já temos bastante coisa do campeonato alemão e algumas outras modalidades. E vamos torcer para tudo isso voltar, para todo mundo ficar bem e a gente conseguir acompanhar tudo mais. Grande abraço e valeu. Valeu, gente. Like no vídeo, inscreva-se no canal, siga o canal 2002 lá no Instagram, @canal 2002. E a gente se vê numa próxima. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.